Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou o Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar de Jornada nas Estrelas Lower Decks, mais especificamente o seu 8º episódio intitulado Veritas. Bom, esse é um episódio, que ele tem uma construção narrativa um pouco diferente dos últimos episódios que a gente viu, Ele começa, com a Cerritos na superfície de um planeta, uma coisa muito sinistra, Os 4 protagonistas sendo colocados numa cela ali, no caso, E de repente o chão dessa cela sobe, E eles olham para o alto, vem uma luz, E isso lembra demais, o julgamento do Kirk, e do McCoy, num tribunal Klingon naquele filme A Terra Desconhecida, Lembra demais, É uma referência, é a primeira referência do episódio. Você tem ali um alienígena que está trabalhando ali como uma espécie de promotor, E você vê a tripulação sênior da Cerritos toda suspensa numa espécie de campo de força, E aí esse promotor diz que os 4 protagonistas ali da série, os 4 alferes, o Boimler, a Tendi, o Rutherford e a Mariner, vão ter que falar o que aconteceu na verdade, em 4 datas estelares que ele vai citar ali no caso, E aí o que acontece? Os nossos alferes, como eles são, vamos dizer assim, de uma parte mais baixa da tripulação, eles estão numa posição meio subalterna, eles não têm muita ideia do que acontece na nave. E aí eles vão contando as histórias deles, Eles vão ali contando as histórias deles, E meio que enrolando um pouco também, porque eles não têm total conhecimento do que acontece na nave, Só que essas 4 histórias, num primeiro momento, elas parecem ser completamente independentes e parecem ser invenção da cabeça deles, mas na verdade eram 4 histórias que estavam interligadas, E falavam do resgate, desse promotor, que esse promotor ele estava preso, no Império Romulano, E a Cerritos foi libertar esse promotor e na verdade aquele julgamento era uma espécie de festa, de celebração, de homenagem aos oficiais sêniores, E aí o interessante nessas 4 histórias, são 3 histórias na verdade, O Boimler ele vai contar uma outra coisa ali, Essas 3 histórias elas vão ser salpicadas de referências, Jornada nas Estrelas, Mas não aquelas referências jogadas ali somente para agradar, o fã, com essa ideia de você simplesmente ficar vomitando referências em cima dos fãs, vomitando fanservices, não. Eram referências que tinham a ver com a história, do resgate lá do alienígena lá no caso, E é interessante a gente perceber que elas ficaram muito bem construídas, muito bem amarradas, Elas eram necessárias ali na história, elas não foram simplesmente jogadas de qualquer jeito, O que acontece? Os nossos protagonistas aí pensam que estão num julgamento mesmo, eles estragam completamente a festa, Eles mostram que esses oficiais sêniores eles não são tão, vamos dizer assim, virtuosos assim, que eles também têm seus defeitos, E o mais interessante nessa história toda é que o Boimler ele acaba defendendo esses oficiais sêniores, falando, Pô, a gente está enfrentando desconhecido, nem sempre, os oficiais sêniores vão conseguir ter atitudes 100% perfeitas, Porque eles vão sempre lidar com situações às vezes inusitadas e inesperadas, E aí ele diz, inclusive, o Boimler ele diz com toda a coragem do mundo que esse julgamento é uma farsa e que vocês estão querendo desmoralizar, o pessoal da Frota Estelar, e aí é que o nosso promotor ali vai dizer que na verdade aquilo não é um julgamento, que aquilo é uma festa, na verdade que a grande piada do episódio foi essa, É interessante a gente ver, que também, que aconteceu algumas coisas chatas, Por exemplo, a Mariner ela foi um pouco mal criada de novo, algumas partes do episódio, poucas partes na verdade, tá? E a gente viu novamente essa tripulação sênior aí, apesar dela ter sido defendida pelo Boimler, ela agiu de forma arrogante, em alguns momentos, como por exemplo no momento em que a capitã vai dizer para os tripulantes, para os alferes que agora as coisas são um pouco mais transparentes, aí esses alferes na mesma hora começam a fazer um monte de perguntas que ela não pode responder, que são confidenciais, e ela acaba, novamente,
tomando aquela medida autoritária que às vezes não encaixa muito bem, né, no que a gente viu em Jornada nas Estrelas com relação à parte da Frota Estelar, coisa e tal, né, que é claro que você tem uma hierarquia militar ali, mas às vezes nem sempre ela era tão arrogante como o desenho quer mostrar, né, embora seja um desenho iconoclasta, a gente nunca pode, né, se esquecer disso, né. Então é um episódio, né, que ele é interessante nesse sentido. Por quê? Porque ele vai fazer essa construção, né, de 3, 4 histórias ali, tá? Que vão depois no final se encontrar, né? É uma coisa um pouco diferente da história A e da história B, né? É um episódio, por exemplo, que aparece o Quill, né? Dublado pelo próprio John DeLancey, né? O próprio John DeLancey está ali, né? Um episódio interessante também nesse sentido, né? Foi muito bom essa aparição do Quill, as piadas do Quill funcionaram muito bem ali, né? E é isso, né, gente? É um episódio que está mostrando, né, novamente que essa série ela tá indo para frente, que essa série ela tá tendo, vamos dizer assim, agora os seus bons momentos, né? Ou seja, a gente está vendo uma melhora progressiva dos personagens, por exemplo, essa história do Boimler ali, peitar, né, vamos dizer assim, esse julgamento do Boimler, ele chegar e defender, né, a Frota Estelar, né, ele que era sempre visto como um saco de pancadas, como um cara que sofria bullying, coisa e tal, como um cara que era tratado como bobo, coisa e tal, continuou a ser tratado como bobo nesse episódio sim, mas pelo menos dessa vez ele levantou a voz, né, ele se posicionou, ele disse o que pensava, entendeu? Na frente de todo mundo, sem medo, e foi uma coisa legal. Quer dizer, a gente está vendo que o episódio está sofrendo essas melhoras progressivas, né, ao longo da série, né? E eu acho que está valendo a pena isso sim. Eu acho que os últimos episódios, eles mostraram, né, do 5º episódio para cá, né, o 5º, 6º, 7º e 8º, já são 4 episódios seguidos, né, que a gente está vendo uma melhora na série, né? Então, é isso aí, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera. Essa resenha vai estar lá na Batata Espacial para vocês lerem, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, né, o Diário do Capitão nas redes sociais, tá? Um abração, gente, fui e até a próxima.